Você sabia que ansiedade mata? Você se sente uma pessoa ansiosa? Você conhece alguém ansioso? Então hoje eu vou estar falando sobre biocibernética bucal e a relação entre saciedade e insaciedade. Então essa relação começa lá atrás, né? Quando o bebê nasce, quando ele vai realizar o primeiro processo de amamentação, que é onde acontece o disparo da fome. Então, nesse momento em que o bebê vai ter a sua primeira amamentação, ele tem uma necessidade individual de uma quantidade X de leite em que ele precisa sugar, né? E a partir daí, de uma boa sucção, vai se ter uma deglutição funcional. Então, se nesse momento ele suga uma quantidade de leite num tempo em que sacia a necessidade dele individual, nesse momento é registrado, é batido no hipotálamo que se estabeleceu uma relação de saciedade. E essa informação vai ser levada diretamente para o sistema nervoso central. Se ao contrário, o bebê, ele não é amamentado numa quantidade ideal que ele necessita e além disso, no tempo ali naquele momento e o tempo em que ele deve ser amamentado, que vai de 1 ano a 2 meses, isso vai gerar uma ansiedade, em consequência da insaciedade, né? Desse processo na amamentação. Então, essa ansiedade vai ter um desdobramento em que vai comprometer o funcionamento biológico do seu organismo. Então, o que isso pode gerar? Pode gerar um comprometimento na memória. De que forma? Porque assim, é liberado o cortisol e a adrenalina numa forma para que o indivíduo use isso como uma reação, né? No sentido de ajudá-lo nas reações. Então, se essa quantidade de adrenalina e o cortisol é produzido numa concentração em que o indivíduo não consegue controlar a ansiedade, isso pode gerar um desencadeamento de um Alzheimer. Isso pode levar, inclusive, a um colapso nervoso também. Então, eu falei aqui agora em relação à memória, mas vamos falar também qual o desdobramento disso em relação ao coração. Então, se o indivíduo consegue controlar a sua ansiedade, então a produção de sangue vai acontecer a nível orgânico de forma positiva. Se isso não acontece, o sangue não vai circular de forma positiva por esse bombeamento, o que vai acontecer? Pode gerar uma hipertensão. Então, isso é a nível do coração. Então, vamos falar agora o que aconteceria esse desdobramento em relação ao fígado. Então, se também o indivíduo não consegue controlar essa ansiedade, o organismo vai começar a liberar uma quantidade maior, produzir uma quantidade maior de glicose. Consequentemente, para debelar isso, o fígado vai ter que também produzir uma quantidade maior de insulina e isso pode levar a uma diabetes tipo 2. Então, falei agora em relação ao fígado, vou falar agora em relação ao estômago. Então, se também a pessoa não consegue controlar, o indivíduo não consegue controlar essa ansiedade, ele pode vir a desencadear uma gastrite, consequentemente uma úlcera e, se não cuidada, podendo levar até um processo de câncer. Uma outra coisa que também pode ter um desdobramento não favorável é em relação à musculatura. Então, se não há um controle dessa ansiedade, a adrenalina ela vai ser liberada numa quantidade maior. Com isso, pode desencadear tensões musculares, dores nos ombros, nas pernas,
né, com tudo isso, porque está sendo gerada uma tensão, um estresse. E por último, vou estar falando qual o desdobramento disso em relação à pele. Então, isso aí pode, uma maior liberação de adrenalina pode desencadear uma psoríase. Então, veja tão quanto importante é o cumprimento desse programa biológico, tão quanto importante é o cumprimento dessa etapa tão importante quanto é a amamentação, em que ela deve ser realizada de uma forma correta, no tempo correto para esse bebê, de acordo com a necessidade fisiológica dele. Senão, com isso vai desencadear todo esse desdobramento negativo. Então, assim, onde entra o tratamento disso aí? Onde entra a biocibernética bucal? Então, se o paciente, né, o indivíduo que está passando por algum desse processo, a postura dele for resgatada, aumentando a dimensão vertical, a gente consegue com isso resgatar o espaço interno da boca. Com isso, a língua vai ter um espaço maior, né? Consequentemente, uma respiração melhor, e com isso vem a desencadear um metabolismo de uma forma mais biológica e funcional. Então, hoje nós estamos vivendo num mundo acelerado, em que as expectativas com o outro está cada vez maior. Então, é importante o resgate dessa dimensão vertical para que se consiga realizar suas atividades no dia a dia sem estar ocasionando tensão, porque o aparelho faz uma distensão e aí, consequentemente, você não vai jogar essa tensão para o seu corpo, desencadeando com isso um processo de ansiedade e, consequentemente, estresse. Então, eu não tenho a menor dúvida que você conhece alguém que esteja passando por um processo desse, então não deixe de compartilhar esse vídeo, de dar um like e assinar o canal para acompanhar as novidades que virão. Um beijo e obrigada!